primeira coisa que eu vou abrir aqui com vocês é o edital, porque a gente precisa aprender a analisar um edital para saber o que que você extrai dele, o que que você extrai desse edital e coloca no seu planejamento de estudos. Isso é fundamental. Então, o que você vai aprender hoje aqui nessa live, você inclusive poderá utilizar para os princípios para outros concursos que virão, né? Aí em Minas está recheado de concursos, né? Vocês viram que vai abrir vai abrir a EBSER de Divinópolis também. Então, vocês têm muitas oportunidades. Tem o concurso de Itaiandu, que tem um salário excelente, quase R$ 10.000 o salário, está aberto também. Então, reportagem não vai faltar. E os princípios que você vai aprender hoje aqui, você pode aplicar para esses outros concursos, tá bom? Ó, é, então, vou compartilhando aqui a tela com vocês. Qualquer coisa, vocês podem ir me perguntando aí no chat. Então, esse é o edital de contagem. E eu já deixei aqui sublinhado algumas informações importantes que você precisa extrair de todo e qualquer edital. Você analisar o edital é o primeiro passo que você precisa para você conseguir fazer o seu cronograma de estudos. E aqui eu vou começar ensinando para vocês a lógica de se montar um cronograma de estudos, primeiro iniciante, e depois, no final, eu falo o que que vai mudar nesse cronograma de estudos se você já é um estudante mais avançado. O que que muda, tá? No final, então, eu também vou falar isso. Aqui no edital, ele sumiu aqui no edital, primeira coisa, você identificar a banca. Muitas vezes a gente já sabe isso antes, então aqui eu sublinhei sobre o Instituto Access. O Instituto Access, ele tem feito algumas provas aí no Brasil nos últimos anos, mas isso é uma coisa que dificulta não só esse ou qualquer outro concurso, quando se tem uma banca que ela não é uma banca, digamos assim, famosa, que tem muitas provas, porque é diferente, né? Se você vai fazer uma prova da FGV, você tem milhões de provas para você conseguir estudar, ver o perfil da banca e tudo mais. Então, acaba que você separa na Instituto Access, então, você já vai fazer o quê? Procurar provas. Você vai lá no PC e concursos, no que concursos, na aba de provas, e já começa a procurar algumas provas do Instituto Access. Já adianto que não são muitas, mas você tem algumas provas ali para você ver o perfil da banca. Só que, como eu faço tudo pelos meus alunos, eu já fiz toda essa análise da banca para vocês e vou trazer aqui com das provas que tem disponíveis, tá? E aí, é importante ver qual que é o prazo de validade do concurso, 2 anos, não é todo concurso que vale 2 anos, tem concursos que só vale 1 ano, como o da EBSER. Por isso que a gente está tendo concurso da EBSER todo ano, porque eles não prorrogam e é só por 1 ano, tá? E aí, no caso, ele pode ser prorrogado por mais 2, então, ou seja, eles podem mesmo usar o cadastro aí, reserva, e chamar mais pessoas do que está previsto aqui no edital, tá? Aí ele vai falar do Estatuto do Município, que depois a gente vai falar um pouco dele. E aí, aqui vem, né, os cargos do nosso interesse. Tem de técnico de enfermagem de 30 e 40 horas, o salário, muitas vagas aqui, total de 39 e 45 vagas. Então, dão aí quase 90 vagas para técnico de enfermagem. E para enfermeiro, a gente tem o enfermeiro generalista, com 16 vagas, e enfermeiro da família, 12 vagas. Enfermeiro do trabalho, uma vaga. A gente tendo em vista isso, a gente já pode ir para entender o próximo passo de importância, são as matérias que são cobradas, tá? Aqui eu só sublinhei para vocês essa parte aqui, falando do que você ganha a mais. Isso aqui é importante, né? Então, ou seja, além da remuneração, você ganha um vale alimentação. Isso é muito, você vai agregando, tá?
você vai agregando mais é, outros benefícios. Então, por exemplo, aqui é o base, você não tem a insalubridade contada. Aí tem que ver, eu não sei, às vezes alguém, como vocês são de Minas, alguém sabe falar se a insalubridade é 10 ou 20%, dependendo do plano de carreira, tem lugares que chega até 40% de insalubridade em cima do salário. Então, você tem insalubridade, aí você vai ter o vale alimentação. E isso vai se somando. Então, esse salário aqui, gente, é só o base. Você ainda vai ter os benefícios em cima desse salário. Oh, tá lá em cima. Aqui. Então, em cima. Então, para 20 horas, salário de 3.148. Se você jogar como se fosse 40 horas, pensa, 40 horas, 6 mil reais, 6.300 reais, mais ou menos, o salário base, se fizesse 40, só para você perceber que o salário para 20 horas é um salário interessante, não é um salário ruim para 20 horas, não. Fazendo a proporção com 40 horas, tá? Você pode até olhar que profissões que fazem 40 horas, ó, o salário menor, contador, por exemplo. Bom, só esse adendo sobre os benefícios. Alguém aqui que é da região sabe quanto que é a insalubridade? Até para a gente comentar sobre a insalubridade. Se alguém souber, pode falar aqui, que às vezes eu estou olhando para o lado, porque aí eu coloquei até aqui o chatzinho aqui numa outra tela, para eu conseguir ver o que que vocês estão falando, tá? Eu vou focar hoje aqui no concurso de nível superior, tá? Para a construção desse cronograma. E aí a outra, assim, importante, cuidado para vocês não esquecerem. Só um momentinho aqui, só para eu ver que deu um problema aqui, pessoal. Perdão, só arrumei aqui um probleminha que tinha dado aqui para eu liberar as pessoas que estavam aguardando entrar. Sejam bem-vindos, quem acabou de chegar, tá? Eu já estou aqui analisando, começando a analisar o edital de contagem. Então, mas assim, até agora que eu vou começar a entrar na parte de conteúdo mesmo, tá? Só falei questões sobre salário e tal, e até acabei de perguntar aqui se alguém sabe quanto que é insalubridade. Se alguém souber, pode me falar até aqui no chat que vou dar uma olhada aqui. É, se é 10, 20, 30 ou 40%, porque aí o salário vai ficando cada vez melhor, né? Gente, mas pelo amor de Deus, você quer me matar do coração, estar estudando para o concurso e perder a data de inscrição do concurso, né? Pelo amor de Deus. Como diz aqui, aqui no Goiás, isso é para acabar com os piqui de Goiás. Não tem condição uma coisa dessa. Então, já anota para você não perder a data de inscrição, tá? Então, as inscrições vão começar dia 7 de outubro e terminam dia 6 de novembro. Gente, parece bobeira eu falar, perder a data da inscrição, mas principalmente esses concursos que você começa a estudar antes e a inscrição só abre depois, às vezes a pessoa fica tão assim, né, ligada no estudo que acaba esquecendo de fazer inscrição, tá? Então, cuidado com isso aí. Aqui a inscrição para nível superior é R$ 100. E basicamente essas são as informações gerais do concurso. Aí, lógico, se você for concorrer para cotas ou para negro, ou para, né, para seja para exceder, você dá uma olhada nas regras para cotas. Se você vai pedir isenção social de inscrição, aí são outras regras que a gente não vai colocar aqui, tá bom? Mas fiquem atentos a todas essas informações. A prova, pessoal, agora a gente começa na parte pauleira aqui, que é de interesse. Então, vocês peguem o papel, peguem a caneta. Eu quero que todo mundo que está comigo fala aqui no chat, ó, papel e caneta, para eu saber que vocês estão anotando. Quem está aí anotando, escreve aí no chat para eu ver, papel e caneta. Para eu saber que você está com o papel e caneta na mão. Gente, enfermeiro aprovado não dorme no ponto. Enfermeiro aprovado, ele é ligado. Ele Gente, você tem que ser obstinado pela sua aprovação. Porque se você não for obstinado pela sua aprovação, deixa eu te falar, Samuel, é o Samuel que já foi meu aluno? Seja bem-vindo, Samuel. Vai fazer a prova domingo de BH, Samuel? Olha só, seja bem-vindo. Maravilha. Isso aí, vamos arrasar, acumular aprovações, Samuel. Então, você tem que ser obstinado.
E papel e caneta na mão. Você tem que ter fogo, assim, sangue no olho para anotar e captar tudo que eu tô falando aqui, gente. Porque o que eu tô falando aqui, o máximo que vocês veem é a pessoa analisando edital por aí no YouTube ou qualquer coisa. Não, a gente vai montar um cronograma aqui agora. E isso é muito precioso, isso é muito valioso. Vocês precisam ter fogo nos olhos mesmo para absorver tudo e anotar. Então, aqui, as questões são de 4 alternativas. Então, é A, B, C, D. Eu, particularmente, eu não gosto, assim, eu prefiro quando é A, B, C, D, E, sabe? Ah, porque eu acredito que, apesar de você falar assim, mas você tem menos chance de chutar. Mas, cara, você vai estudar. Você não vai chutar. Chutar para você é uma coisa que não deve praticamente existir até o final dos seus estudos. E aí, quando tem 4 questões, se todas estão assim, eles costumam colocar questões, às vezes, tudo muito parecidas, sabe? Quando é A, B, C, D, E, dá uma diferenciada a mais. Mas tudo bem, a gente estuda é para passar, independentemente do que for. E aí, aqui ele está falando dos outros cargos, e aqui vem para o cargo do nosso interesse, das disciplinas. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, lembra que eu falei que a gente vai montar um cronograma. Eu vou, no final, vocês vão pedir lá no chat do nosso suporte essa planilha aqui. Essa é a planilha base que a gente constrói quando a gente pensa em montar um cronograma, assim, manual, né? Porque, por exemplo, os nossos alunos já têm esse cronograma, ele vai tudo para a plataforma, você não tem esse trabalho, porque ele já chega pronto. Então, a primeira coisa que você vai pegar é separar as disciplinas que você vai ter que estudar no edital. Então, é português, informática, SUS, conhecimentos de contagem e específicos. Uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês são os pesos. SUS tem peso 2 e conhecimentos específicos tem peso 2. O que isso quer dizer? Que as suas forças, a sua energia deve ser despendida mais para essas disciplinas. Então, tem gente que vai, eu tô desesperado com informática, porque eu não aprendo informática. Você vai estudar informática. Eu não tô falando que você não vai estudar informática, você vai. Mas, contudo, todavia, no entanto, você vai focar mais em SUS e enfermagem. Porque eles têm peso 2. Porque presta atenção, se você acertar tudo de SUS e enfermagem, você vai receber 50 pontos. 50 pontos. E o restante dá só 15 pontos. Entendeu por que que você não vai despender energia com as outras? Você vai estudar, mas de boa na lagoa, sem preocupar tanto. Você só vai preocupar com português, informática e conhecimento do município de Contagem quando você estiver acertando mais de 70% das outras de SUS e enfermagem. Tá acertando mais de 70%, no mínimo? Ah, não, agora sim eu vou investir mais tempo, né? Mais energia para as outras matérias. Alguma dúvida até aqui? Alguém já tinha esse pensamento de como dividir as prioridades? Me conta aqui no chat. Se alguém de vocês, assim, quando ia fazer algum estudo para concurso, já colocava essas prioridades, pensava realmente nessa questão de dividir a sua energia conforme a importância. Vou aqui, vamos continuar. Então, a gente vai pegar isso aqui e vai transferir para o nosso cronograma. Divida a disciplina de enfermagem em 2 grandes blocos. Porque para você estar estudando ao mesmo tempo dois assuntos da enfermagem paralelamente, isso vai te dar celeridade. Porque aqui eu dei aqui um exemplo de cronograma para quem estudar 3 horas por dia. Professora, eu não tenho 3 horas por dia. Dá para passar em concurso? Dá. Talvez não nesse, né? Em outro, vamos ser sinceros. Você está com uma prova aí para daqui 3 meses e meio, aproximadamente. O mínimo que você precisa pôr como meta é 3 horas por dia.
Ah, não tenho isso? Estuda então o que você tem, só alinha suas expectativas, porque a não ser que você tenha uma base muito boa, você estudar menos do que isso para uma prova é complicado. Ah, eu não tenho 3 horas por dia, então você compensa no sábado, compensa no domingo, no dia da sua folga do plantão, por exemplo, tá? E era mais ou menos assim, eu também que eu levava, porque, gente, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, não foi fácil para mim. Primeiro concurso eu ainda estava na faculdade, final de faculdade, fazendo TCC, estágio, etc. E passei ainda na faculdade. E depois, quando eu passei no Hospital das Clínicas, que é onde eu estou hoje, eu trabalhava em 2 empregos, fazia mestrado, mas eu tinha uma base. Então, e aí o que que eu fazia? Eu aproveitava todo o tempo livre, peguei férias do trabalho para estudar, e durante as férias, ó, intensivão. Então, são estratégias que você tem que buscar para suprir se você não tem todo esse tempo, tá? Aqui, gente, é um cronograma base para dar direcionamento para vocês, mas aí vocês têm que adaptar com a realidade. Quando é na nossa mentoria, que ele tem uma inteligência artificial que monta o cronograma conforme a realidade da pessoa. Então, aí dá para encaixar 100% como é a realidade de cada pessoa. Mas aqui que eu estou mostrando para vocês de forma geral como que monta o cronograma, é uma visão geral e você vai adaptando. Aí aqui eu coloquei um cronograma de 4 horas, o exemplo, e em seguida um cronograma de 6 horas para quem está aí com mais tempo livre de estudo, tá? O que eu falo, o estudante mais avançado, que tem mais tempo de estudo. Então, esses são os exemplos de cronograma, que depois a gente vai pegar esse resumo que a gente está fazendo aqui dos ciclos de estudos e vamos jogar para essa planilha. E aí vocês vão ver, então, vai ficar, ó, uma beleza de organização para estudar. Então, como eu estava falando, enfermagem 1, enfermagem 2. Professora, como que eu vou saber o que que eu deixo em enfermagem 1 e o que que eu deixo em enfermagem 2? Eu gosto de deixar em enfermagem 1, por uma questão didática mesmo, mas as disciplinas, assim, mais de clínica e urgência, que envolve essas questões, e enfermagem 2 as mais, assim, teóricas, tipo administração, processo de enfermagem, sendo que você sempre vai colocar na frente as matérias que mais caem. E, por último, as que menos caem. Por quê? Porque se acontecer qualquer problema na sua vida, daqui para lá, nesses 3 meses e meio, você não conseguir concluir todo o edital, vai ficar faltando só as matérias que são pouco cobradas. Então, isso é lógica. Você vai priorizar primeiro o que mais cai. Professor, como eu sei o que mais cai? Análise de banca. Análise de banca, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, aqui, enfermagem 1 e enfermagem 2. Então, eu gosto de dividir assim, tá? Então, aí a gente divide lá. Aí, logo em seguida, a gente tem SUS, que tá lá. A gente tem. Aí vem as básicas. Português, vai ficar sem acento aqui, que eu não tô achando acento aqui nesse teclado. E informática, informática e legislação contagem. Você pode também, e aí fica a seu critério. Eu não vou montar assim. Você pode também dividir legislação e enfermagem, ó, legislação contagem. Você pode também dividir SUS em dois, tá? SUS 1 e SUS 2. Aí eu gosto de dividir SUS 1, legislação pura, e SUS 2, políticas, que são, assim, diferentes. Você pode fazer assim também. Aqui, né, sobrou uma disciplina que esse cronograma aqui é só apagar depois. Aí a gente volta lá para o edital. Então, a gente já dividiu. Aí agora, a gente tem que começar a ver quais que são os assuntos que caem. Eu vou passar aqui, gente, para o resumo que eu já fiz dos temas. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Então, foi. Tá, coloquei tudo.
Então já tá tudo lá. Só que como a gente dividiu enfermagem em dois blocos, a gente ficou com uma matéria a mais, e se você dividir SUS em dois blocos, você vai ter duas matérias a mais, tá? Então a gente já fez a primeira tarefa de montar um cronograma. A prova é até dia 14 de dezembro. O que que você vai fazer então? Você vai pegar e duplicar a aba aqui, ó. Você vai escolher quantas horas você vai estudar. Recomendo que não apague, construa daqui para frente, sabe por quê? Depois sua vida muda, que vai ter uma semana que você pode estudar, vai tirar férias, vai estudar mais, e aí você usa um cronograma de mais tempo. Mas o que que você vai fazer? Você vai aqui no mais da planilha e você copia aqui, ó, ou senão você pode duplicar também, tanto faz, que eu coloquei. Você copia e cola aqui a planilha que você quer, ou você também pode vir aqui, ó, mover ou copiar. Aí você copia, tá? Aí qual que você vai querer copiar e você copia. Então, eu vou pegar o de 3 horas aqui. Aí ele copiou a de 3 horas, vai estar aqui para cá, ó. Ai, ele não copiou. Peraí. Aqui, criar uma cópia, né, gente? Tem que criar. Ele vai criar a cópia. Aí que ele colocou esse doisinho, eu vou passar ela para cá, ó, arrastei e vou renomear semana um. E aí, você vai ver quantas semanas você tem até a prova. Então, considerando que a sua prova é dia 14 de dezembro, se você pegar aí no calendário e olhar, você vai ver que a gente tem uma semana daqui para frente em agosto, aí com semanas completas, né? Setembro 4, outubro 5, contando com o resto da outra, então 9, novembro mais 4, 9 mais 4, 13, mais 2 de dezembro, 15, mais a semana de agosto, que falta 16. Então, você tem 16 semanas até a prova. E aí, você vai pôr. Você vai indo mais aqui, vai duplicando 16 semanas. Que é o tempo que você tem para estudar. Eu gosto de, assim, duplico tudo, mas eu não faço o cronograma todo de uma vez. Porque a vida muda, as coisas acontecem. Então, eu gosto de fazer o cronograma, assim, no máximo, para 4 semanas. Sendo que a gente vai olhar aqui, quando a gente tiver todas as matérias já colocadas lá na primeira parte de organização, a gente vai saber mais ou menos como que divide. E aí você vai ter que ser realista consigo mesmo. Tipo, eu consigo estudar só 3 horas por dia, na hora que eu divido e vou distribuir tudo, eu não vou conseguir fechar o edital. E aí é onde você vai priorizando. Laís, o que você acha de fazer para cargo de inspetor 3? Achei bastante matéria parecida com o que estudamos para enfermeiro. Samuel, eu não cheguei a olhar, deixa, na hora que eu abaixar e chegar lá no conteúdo, vou ver aqui melhor. Inspetor 3 é de vigilância sanitária? Assistente administrativo, administrador, contador, analistas de sistemas, inspetor, endodontia. Depois você me fala, depois você, se você puder, aí você só me fala, porque eu não achei aqui, depois eu vou dar um Ctrl F aqui. Lá embaixo também a gente olha nas específicas. Então, pronto. Agora que você já fez isso, aqui é só lembrar que tem prova de títulos, isso é importante para você já separar os seus títulos. Aqui, a experiência profissional não vale algo exorbitante. Inspetor de saúde 3, tá? Vou olhar. Aqui não é algo exorbitante a pontuação, porque tem concursos que, assim, a pessoa que tem 10 anos de carreira passa na frente de quem ficou em primeiro lugar na objetiva, porque conta muito, tá? Então, aqui é bem realista, só 2 pontinhos. E bora para o conteúdo. Então, isso é o importante de um concurso. Aqui está falando das atribuições, e aí a gente vai chegar lá, aqui no conteúdo. Aí, aqui, cargos de nível fundamental.
nível médio e técnico, e aí a gente chega no cargo de nível superior, que eu já deixei sublinhado aqui para vocês. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é verticalizar o edital. Você vai copiar e colar o que está aqui lá aqui, um documento, um Word. E aí tudo que tem ponto e vírgula, você dá um Enter. Tem ponto ou ponto e vírgula, dá um Enter, porque isso significa que é um outro conteúdo. Só vírgula não, é quando só tem vírgula separando, tipo aqui, ó. Microsoft, Internet Explorer, Mozilla e Google Chrome. É vírgula, então é o mesmo conteúdo. Mas se tem, ó, regência verbal e nominal, ponto, vírgula, estudo de crase, ponto, vírgula, são assuntos diferentes. E aí você vai pegar, vai copiar o conteúdo do edital, vai dar o enter em cada uma desses pontos e vírgulas e descobrir quantos conteúdos tem para cada item. Então, para português são 15 conteúdos, informática 13, SUS são 12. Contagem, acabou que a contagem eles não fizeram por conteúdo. Contagem eles deixaram do tipo assim, tudo de atualidades, e suas vinculações com o município de Contagem, tá? Então, nesse ponto, como eles não descreveram essa parte, ah, você não precisa fazer essa verticalizada do edital. E aí, os conhecimentos específicos para enfermeiro, tá aqui. Gente, agora uma observação minha quanto a esse edital de enfermagem, gente, eu achei muito mal feito, viu? Mas é uma observação minha. Por quê que eu achei? Porque tá repetindo coisa demais, 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 demais. Repetindo, assim, conteúdo. E aí é a importância de você fazer essa triagem, que aí você não vai estudar coisa repetida. Aí eu sublinhei para vocês o que está repetido, porque aí a gente não repete lá no nosso cronograma. Ele fala de código de ética aqui ele fala. Então é um conteúdo repetido, tá? Então você pode, tipo, excluir um deles. Aqui e aí é bom, quando você vai analisando os conteúdos, você colocar na frente onde que você estuda aquilo. Então, por exemplo, onde que eu estudo lei do exercício profissional? Já coloquei aqui na frente qual lei que é. SAI, qual resolução que é. Controle de infecção hospitalar, né? Então, você pode pôr aqui a portaria 2016, por exemplo. CME, RDC 15, tá? Você vai fazendo isso. Vai facilitar para você na hora de buscar o material. E aí você vai excluir. Então, o CEP está repetindo, SAI repetiu aqui de novo. Ele vai repetir aqui, ó, assistência de enfermagem ao paciente psiquiátrico, e aqui processo de cuidar em enfermagem, saúde mental e psiquiatria é repetido. Biossegurança, ele tinha falado lá em cima, ah, também. Biossegurança na enfermagem, e aqui em cima ele tinha falado só biossegurança. Cadê? Eu tinha sublinhado. Enfermagem, centro de material de esterilização, ele já tinha falado CME lá em cima. Então, vocês vão observar que repete muito, então não é tudo, tipo, não são 30 itens. Se a gente for excluir esses que estão aqui, são 1, 2, 3, 4, 5 temas que estão repetindo. Então, na verdade, você tem 25 tópicos, tá? 25 tópicos. Agora, só me chama a atenção assim. Gente, de duas uma. Ou eles repetiram esses conteúdos, porque quem estava participando da comissão achava tão importante que acabou repetindo, que quer abordar em facetas diferentes, ou porque foi mal feito mesmo o edital. Conhecendo de concurso, eu aposto que eles estavam copiando e colando de outros editais e ficou repetido mesmo, tá? Vamos seguir o padrão do que a banca mais cobra. Então, essa é a primeira análise que a gente faz antes de jogar lá na nossa planilha, que é essa. E aí, a gente vai agora pegar e fazer o... A gente vai fazer agora a parte de análise da banca. Antes de jogar para cá, tá? Aí você vem aqui, eu já fiz a análise. O que você vai fazer? Você tem que analisar as provas, tá? Você tem que analisar as provas, e aí você, analisando as provas, você vai entender
o que que mais é cobrado em cada banca, e aí você consegue jogar isso lá para o edital. Então, português, quando a gente analisa, o que que a gente vai ver? Que interpretação de texto cai bastante. A gente vai ver que dentro de interpretação de texto, a gente tem, além dela, morfologia, sintaxe, pontuação, crase. E aí, a gente, destrinchando mais, que eu gosto sempre de destrinchar macro temas e microtemas. Então, dentro de macro temas, sempre na interpretação, ele traz muito significação de palavras. E dentro aqui da morfologia e sintaxe, as funções do que e do se, regência verbal e nominal, uso da vírgula e da crase e as concordâncias, tá? Agora, enfermagem, o que que eles têm mais hábito de cobrar? Isso é a banca Access, tá? Eles, em enfermagem, eles sempre vão, sempre cai uma perguntinha de tuberculose. Calendário vacinal, esses que estão em vermelho, gente, são os que se repetem e com mais de uma questão nas provas, tá? Então, que tem que ter mais atenção na hora do estudo. Então, você vai aqui, o calendário vacinal sempre vai se repetir nas provas. As doenças transmissíveis também, sempre se repetindo nas provas. E código de ética. E aí eles cobram um pouquinho de fisiologia básica, mas mais assim, voltada para a parte de sinais vitais, tá? E deixa eu só ver aqui uma coisa, tá? E aí vem aqui a parte de informática. Informática, toda prova cai algum atalho de teclado. Vou pôr uma ponteira aqui para vocês. Toda cai um atalho de teclado. E aí vem as funções básicas do Word, uso de e-mail, tá? Mas se for focar em decorar alguma coisa de informática, são os atalhos de teclado. E atualidades e conhecimentos gerais, eles pegam, coisas, provas da saúde, de enfermeiro, eles acabam pegando, assim, notícias que estão rolando na mídia e que tem a ver com saúde. Aí eles acabam fazendo essa dobradinha aí e trazendo isso para a prova de atualidades, tá? Questões ambientais também, questões políticas, programas que foram lançados pelo Ministério da Saúde, eles gostam de fazer isso. Feito isso, essa análise, a gente então vai saber o que que a gente prioriza no nosso cronograma. Então, a gente vai vir aqui no cronograma, vou começar, né, por enfermagem. Então, lembra que eu falei para vocês deixar a parte clínica mais de um lado e a parte mais dessas que são teóricas do outro. Então, CEP, por exemplo, Código de Ética e Enfermagem, observa, falou duas vezes lá no edital e tá em vermelho quando a gente olha a análise da banca. Então, ele tem que ser um dos temas prioritários para vocês começarem a estudar aqui. Aqui, para enfermagem 1, eu começaria com doenças transmissíveis. Por quê? É um tema que toda prova da Access eles cobram e tem tudo a ver com o enfermeiro que trabalha em município, que está ali sendo cobrado ali no edital, tá? Então, transmissíveis. Tá sem acento aqui, porque eu não vi onde que transmissíveis, que coloque esse acento aqui, gente. Esse teclado mudou, tá? Então, vamos ver aqui de enfermagem. Então, eu coloquei doenças transmissíveis, calendário vacinal. Calendário vacinal, eu gosto de deixar para estudar um pouco mais no final, por quê? Pela questão de decorar, tá? Gente, deixa eu só ver que tá dando um problema aqui, um eco. Vocês estão me ouvindo bem? Hã? Vocês estão me ouvindo bem? Está dando Não, vieram me falar aqui, que eu fui ver que a tela do cronograma não está aparecendo para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui de novo. É esse aqui. Eu acho que agora é por causa do jeito que eu cliquei aqui para compartilhar. Acho que agora vai dar certo aqui.
Só para vocês entenderem, essa é a planilha que eu tava falando, tá? Eu tava digitando. Então, aqui, que eu falei para vocês que eu dividi a planilha, enfermagem 1, enfermagem 2, SUS, português, e de cá eu coloquei as outras matérias. Aí deram 6 da forma. Engraçado, olha só, um furo no edital, gente. Eu tinha observado isso quando eu estudei o edital e agora não falei para vocês. Quando a gente vê lá na tabela de disciplinas, eles estão falando que o nome da matéria é legislação contagem. Quando você vai ver lá no destrinchamento do conteúdo, tá aparecendo como, tipo, atualidades, contagem, tá? Mas eu vou nomear aqui de atualidades, porque, na verdade, a matéria é atualidades, apesar de que tá escrito assim. Então, com- comprovando a minha hipótese de que foi um pouquinho, assim, mal feito algumas coisas desse edital, sabe? Bom, é, agora, eu acho que eu vou ter que ficar alternando o compartilhamento aqui da tela para vocês, porque como eu estou usando tô alternando algumas telas, para vocês não deixarem de ver. E aí, agora, a gente vai voltar ali para... Ah, acho que agora vai dar certo. Vocês estão vendo o cronograma? Não deu certo? Então, não era o que eu pensei. Vou ter que compartilhar, né, assim, tela por tela. Agora, a gente vai começar, igual eu falei, colocar as matérias que vocês viram lá, que são as mais cobradas. Então, eu coloquei aqui, vocês viram, doenças transmissíveis, enfermagem 1, coloquei CEP aqui. Aqui, gente, SUS, de cara, eu nem vou olhar lá no edital, mas a gente sabe que de cara você tem que ver a base do SUS. Qual que é a base do SUS, né? História, história do SUS. E aí você vem, né? Constituição Federal, 8.080, 8142, Portaria 7508. Eu sei de cor, né, gente? Porque eu trabalho com isso, mas essa é a ordem de qualquer coisa que está no SUS. E aí depois a gente vem colocando as coisas mais específicas sobre do edital, tá? Então, voltando aqui no edital verticalizado, deixa eu voltar aqui para. Voltando no edital verticalizado, o que que vocês vão ver aqui? Aqui, ó, aí você pode até ir sublinhando o que você colocou, igual isso aqui eu já coloquei, lei orgânica eu coloquei, dentro da lei orgânica já tem as diretrizes, organização e funcionamento. Isso aqui, ó, são capítulos da lei orgânica que ele colocou, tá? Então, você pode, como se diz, vou pôr aqui de amarelo para saber que eu já coloquei no meu cronograma. Aí, é o leito 8142, participação da comunidade, conselhos e conferências, é o tema da 8142. Então, não é outro tema diferente que ele está colocando, não, gente. Transferência de intergovernamental de recursos. Isso aqui a gente chama de financiamento do SUS. Então, como é financiamento do SUS, eu vou colocar aqui, financiamento do SUS. Aí tem todo um conteúdo sobre isso, tá? É, deixa eu ver como que eu consigo trocar a tela aqui mais fácil. Ah, descobri. E aí você vai sublinhando o que você colocou. Então, aqui, transferência. O decreto 7508 eu já coloquei ele lá logo abaixo. Vocês viram? Logo abaixo lá da 8.080, porque faz mais sentido do ponto de vista lógico, sabe? De conteúdo. Então, eu coloquei lá em seguida. Decreto 7508. Aí, olha isso aqui é importante. Ele destacou coisas que ele julga importante, que ele quer que você saiba para a prova.
Por isso, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou lá na minha planilha e vou jogar junto com a 7508, que é essa parte aqui, eu vou jogar essa informação para quando eu for estudar, eu lembrar que eu preciso focar em região de saúde, COAFs e portas de entrada, tá? Vocês estão pegando a ideia, assim, principal de como que se constrói um cronograma de estudos? Falem aí para mim. Vocês estão captando a ideia geral. Sim, sim, excelente. Excelente. Muito bom. Então vamos continuar aqui. Aqui eu vou sublinhando. Olha só, ele usou outra palavra. Agora ele usou a palavra financiamento, mas transferência de recursos é financiamento, só que aqui ele colocou planejamento. Então eu vou pegar, vou voltar lá na minha planilha e também vou colocar planejamento. E assim vocês vão fazendo, tá, gente? Não vou fazer tudo, porque senão a gente vai ficar aqui mais de hora ainda. Eu vou fazer um pouco de cada pra gente montar o cronograma para vocês verem como é que funciona, tá? E aí vocês vão colocando. Então, aqui esses são os principais de SUS. Geral, isso aqui contempla basicamente tudo, quase tudo de SUS mesmo. Aqui no edital de vocês, eu só chamo a atenção assim, eu achei que a parte de SUS foi bem tranquila, ele não pediu aquele tanto de política que hoje os editais estão pedindo, política para LGBT, política para quilombola, política para pessoas em conflito com a lei, então são os editais, ultimamente, eles estão uma loucura com essas políticas. Ele pediu o básico mesmo, PNH, PNPS, que são as que caem em todo concurso mesmo, tá? RAS, atenção básica, média, alta complexidade. Então, assim, acho bem tranquilo o SUS aqui nesse edital. Muito tranquilo. Vamos fazer a enfermagem agora. Eu já coloquei CEP, até já tinha deixado aqui em vermelho. Aí, quando a gente vai lá na análise do edital, já coloquei doenças transmissíveis também. Então, aqui, ele vai, as doenças transmissíveis, aqui tá aqui, já coloquei. Aí vocês vão sublinhando, tá? Eu vou colocar mais ou menos uns 4 conteúdos para vocês verem. Aí a gente vai colocar por ordem de prioridade. Então, eu já coloquei esses dois. Vacina, eu vou deixar um pouco mais para o final, como eu falei para vocês. Tuberculose tá dentro de doenças transmissíveis. Então, o que que eu vou fazer? Lembra, eu vou lá na minha planilha e vou colocar a tuberculose em destaque aqui para eu ter atenção, porque cai quase toda a prova. Atenção para TB, tá? Aí eu vou continuar com esse processo. Essa parte, gente, você gasta um tempinho mesmo, mas é melhor você gastar esse tempo agora do que você ficar com um estudo desorganizado e não chegar em lugar nenhum, tá? Então, os que mais caem, toda a prova mesmo, eu coloquei aqui. Aí a gente vai para os outros que tem, ó, tem uma prevalência legal que cai. Então, eu vou agora aproveitar que eu falei de código de ética, eu vou pôr legislação e ética. Que aqui ele colocou como aqui, ó, lei do exercício profissional. Então, eu vou pôr aqui, lei do exercício profissional, tá? O Ctrl C, vem aqui na planilha, eu vou deixar aqui embaixo as outras, Ctrl V. Não copiou do jeito que eu queria. Então, lei 7498, que é a lei do exercício profissional. Estão acompanhando, pessoal? Deixa eu ver o chat aí, que às vezes eu fico. Excelente, tudo novo para mim, muito bom. Gente, agora pensa, não saber por onde começar um cronograma de estudo, tudo novo para mim. Muito bom. Agora pensa, você vai estar aprendendo e quem no final, gente, for decidir caminhar com a gente, ser o nosso aluno, vai ganhar ainda R$ 200 de desconto, tá? Para entrar na nossa mentoria própria para contagem e vai ter tudo isso pronto. Você não vai ter essa dor de cabeça, de certa forma, né? Uma dor de cabeça de
falar isso, de ter que pensar, fosforilar para fazer tudo isso, procurar material de estudo, nem nada. Exercício, tá? Porque assim, essa live a gente decidiu transmitir, assim, o conteúdo vai ficando denso, né? Deixa eu até fazer assim meio que uma pausa para comentar isso com vocês. De atualidades. Atualidades, gente, eu não gosto. Tipo, do cronograma de cara. Geralmente, atualidades, eu deixo ela, tipo assim, a prova de vocês é em dezembro, de contagem, novembro eu estudo atualidades. Por isso, eu não vou pôr aqui agora nesse cronograma. Por quê? Porque eles fazem a prova um pouco antes. E aí, vamos sei lá, piora a guerra. Piora a guerra e estoura um monte de coisa. Vai, e eles vão cobrar na sua prova. E você está estudando atualidades agora, meio que à toa, entendeu? Então, deixa que vocês estudarem atualidades mais para frente, novembro. Aí você coloca atualidades no seu cronograma. Enquanto isso, você aproveita o tempo que você gastaria para estudar atualidades, você vai aproveitar e vai estudar as outras coisas. E aí, o que você vai estudar? Aqui, como o edital, deixa eu tentar compartilhar de novo aqui a tela. Como o edital, ele dessa parte, ficou bem mal escrito, né? Que é esse aqui. Domínio dos tópicos relevantes de diversas áreas, como política, economia, sociedade, educação, nananana. Gente, todo cursinho, estratégia, o GRAM, todo mês, eles fazem uma aula de atualidades com tudo que aconteceu de importante no mês para a prova. Então, não precisa queimar o neurônio, como é que você vai estudar isso, não. E são aulas boas, vai ter tudo ali, aí você vai resolvendo exercício. Além disso, o que eu oriento? Que vocês entrem no site do IBGE e no site da Prefeitura de Contagem e copiem lá, vejam o site que conta a história de Contagem. Conta. E no site do IBGE tem isso para todos os municípios do Brasil. Aí você vai lá no site do IBGE e coloca assim, ó, vou pôr aqui. Depois eu volto na informática ali, eu vou para atualidades, porque eu parei de compartilhar a tela, né? Aí eu comecei a falar de atualidades que a gente não vai pôr no cronograma. Mas aí você vai colocar, né? Atualidades 2025, mês a mês. Você vai assistir mês a mês, o que aconteceu. Isso aí você vai encontrar fácil no YouTube. E aí você vai colocar informação, um pouquinho, contagem, história, geografia e economia. Você vai conseguir ver isso lá você vai conseguir ver isso lá no site do IBGE. Vou até pôr aqui, ó, site do IBGE. Gente, e não se engane, montar cronograma não é só isso, não. A parte mais importante tá no final, que é você juntar tudo isso num cronograma efetivo, tá? Então, fiquem aqui até o final, porque senão você não vai conseguir entender como que a gente amarra tudo isso. Basicamente é isso de atualidades. Por isso que eu falei para vocês, estuda novembro. Novembro você estuda uma vez por semana isso aqui e tá ótimo, tá? Disciplina 7 não tem, vamos continuar em enfermagem. Informática, porque eu acho que eu leio em informática, meu cérebro está lendo enfermagem. Aí aqui, para estudar informática, como eu aqui para vocês, a gente tem aqui noções do sistema operacional Windows. Foi o primeiro, né, que eu coloquei ali para lá para vocês. Aí, os sistemas operacionais, noções de sistemas operacionais. Sistemas operacionais são os sistemas que você usa dentro do Windows ou sistemas. Então, você vai acabar estudando ele aqui. MS-DOS, ele é aquela tela preta, tipo de programação que você vai usar, tal. Deixa ele dar para o último, porque ele é um pouquinho mais difícil. E aí, quando a gente vê nos temas mais cobrados, a gente vê que os temas mais cobrados estão dentro do Windows e do Office, porque dentro do Office eu tenho o Word e eu tenho o Excel. Então, agora, o próximo tema depois de Windows, que é importante estudar, é o pacote Office. Então, a gente vai vir aqui e vai pôr Office.
E aí você vai continuar. Eu vou pôr aqui que a gente vai fazer uma semana aqui para vocês verem como você vai destrinchar. Você tem que fazer isso com todo edital. Então, você pegando aqui no final, pedindo para o nosso suporte essa planilha, você vai vindo aqui com o botão direito e vai inserindo linhas. Você vai inserindo linhas para você aumentar isso aqui e colocar todo o conteúdo do edital. Lembrando que eu estou colocando em ordem de relevância. Então, porque eu vou começar estudando a primeira é doenças transmissíveis. Você não vai começar com sinais vitais, você não vai começar, vamos supor que por último aqui eu deixei, sei lá, uma matéria que não cai, não deve cair nesse concurso, por exemplo, gasometria, de paciente crítico, não é perfil dessa banca. Aí, você não vai começar pela última linha, você vai começar pela primeira, porque a gente está colocando em ordem de importância, assim, para todos. E eu vou fazer com vocês aqui um modelo de cronograma de 3 horas. Agora, vocês prestem atenção. Tá todo mundo comigo aqui? Gente, tem que ficar comigo aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês como vocês vão encaixar tudo isso. E quem me segue no Instagram, viu que eu até falei ontem, eu estava comentando. A gente teve uma reunião com a psicóloga que nos acompanha nossos alunos. E a gente estava comentando que conteúdo não é tudo. Se você não tiver saúde mental para você fazer a prova, cara, você pode ter estudar todos os conteúdos do edital muito bem. Então, precisa de técnica. Onde eu quero chegar a isso? É um planejamento que tem conteúdo do edital, que foca na banca de forma estratégica, que é o que a gente fez aqui até agora, mas que garante que o seu estudo vai ser efetivo e você vai lembrar do que você estudou na hora da prova. Você pode estudar até o dia 13 de dezembro, todo santo dia, 8 horas por dia. Surreal, né? Isso aqui eu sei que não é possível, mas eu tô falando, exagerando mesmo pra você entender. Você pode estudar todo santo dia até a prova. Se você estudar sem técnica, se você estudar sem revisão, você não vai lembrar. Você vai chegar, você vai esquecer os atalhos da informática. Você vai esquecer as vacinas, você vai esquecer os parâmetros lá, quantas mil pessoas precisam para cada quantidade de membros de equipe do PSF, você vai esquecer a quantidade de habitantes que precisa para CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, é muita informação. Então, você precisa ter estratégias para garantir que você vai lembrar do conteúdo no dia da prova. É aí que entra um cronograma de estudos estratégico, que vai favorecer que isso realmente aconteça. Alguém aqui tem o hábito de revisar? Me responde aqui no chat se alguém tem o hábito de fazer revisão. Porque eu costumo sempre falar que meu aluno, a revisão é a mãe da aprovação. E o pai é a análise de desempenho. Tá vendo que, assim, parece que é muita coisa. Eu vi que tem gente aqui que, tipo assim, nossa, eu nunca estudei, nunca fiz um cronograma, eu tava perdido. É muita coisa. Mas quando você vai encaixando tudo, é como se fosse um quebra-cabeça. Tudo vai fazer mais sentido para você e você vai ter o resultado da aprovação. É um caminho. Eu só comecei a revisar depois que eu entrei no seu curso. Exatamente. Porque a revisão é a mãe da aprovação, você vai esquecer. E aí, o seu cronograma de estudo semanal precisa prever a revisão. Porque já viu aquela história que quem não tem dono não é de ninguém? É a revisão. Se você não programar ela no seu cronograma, você não vai fazer. Você não vai fazer. Você precisa fazer isso. Então, você vai programar. Você vai pensar, cada um vai defender. Tipo assim, eu trabalho de plantão. Você não vai marcar, né, uma big revisão semanal no dia que você está de plantão. Pega um dia que você está mais tranquilo. Porque você tem que encaixar algumas atividades no seu cronograma que vão para além do conteúdo. O conteúdo é o que a gente falou. De uma forma didática, eu fiz aqui para vocês de segunda a sexta, tá? De uma forma didática. Mas, se você trabalha, por exemplo, em esquema de plantão, você vai adaptar para a sua realidade. Então, eu não vou estudar 3 horas por dia, eu vou adaptar e jogar mais horas de estudo no dia que eu não estiver de plantão, tá? Então,
você vai fazer esse manejo. É um manejo que você tem que aprender com o seu dia a dia. Quem aqui trabalha em esquema de plantão? Me conta aqui no chat para eu ver que aí eu posso ir dando exemplo, se tiver aqui muita gente que estuda em esquema de plantão, aí eu vou entender que é importante eu dar exemplos aqui, mais para a realidade de vocês, tá? E conta aqui. Tá, eu comecei a revisar, tá, eu sou plantonista. Então, Samuel, eu sei que você já está estudando, então você sabe, você tem que aproveitar o tempo quando você não está de plantão. Eu sei que a vida continua acontecendo, não é porque você decide estudar que o mundo vai parar e conspirar ao seu favor. É mais fácil o mundo conspirar contra você do que ao seu favor. Por isso que eu falei no início, vocês têm que ser obstinados por aprovação, disciplinados por aprovação, para vocês conseguirem ter o êxito de vocês. Então, vamos voltar aqui para o cronograma, tá? Então, dito isso, por que eu falei tudo isso? Porque vocês vão entender esse tanto de revisão que eu coloquei aqui. Vocês estão vendo aqui no cronograma. Olha só, coloquei todo dia tem revisão, final de semana tem revisão, domingo tem simulado. Ah, professora, eu não vou ter nenhum dia de descanso? Enfermeiro do meu coração. Não, você não vai ter, porque seu edital já saiu. Se você estivesse estudando antes do edital sair, você ia ter descanso. Você ia ter descanso. Mas não dá, não dá. O que é 3 meses e meio da sua vida para 20, 30 anos de mercado de trabalho concursado, aposentando aí com mais de 10 mil, 15 mil? O sonho não espera. Então, Enf do meu coração, você não vai ter folga. Ah, eu tô muito cansado. Tá, você tira um dia, descansa, porque também se você estiver exausto, super, você não vai conseguir. Mas a gente tem que pegar pesado. Pegar pesado, sabe por quê? Vida mansa não gera aprovação, não. Ó, vida tranquila não gera aprovação. Ah, eu não tô tranquila, é porque eu trabalho muito. Assim, muita gente que aprovar trabalha muito também. Mas aí é você entender, você vai dormir umas horas mais tarde, acordar mais cedo. Eu dormia mais tarde. Eu estava de plantão de madrugada, deixava de ir para o meu horário de repouso para eu estudar para o meu concurso, que eu fui aprovado, tá? A gente tem que pegar pesado mesmo, porque é por isso que hoje a gente tem resultados tão expressivos e a gente consegue ter uma taxa de aprovação 8 vezes mais do que os cursinhos tradicionais. Ah, mas por que a gente não vê tanto isso? Claro, gente, os cursinhos, eles têm milhares de reais que eles investem em marketing, e aí eles têm 1 milhão de alunos. Aí, de 1 milhão de alunos, eles conseguem aprovar, de 1 milhão de alunos, eles conseguem aprovar ali, talvez, não sei, dá 2%, né? 2% de 1 milhão vai dar em torno aí, acho que de 20 mil aprovados, alguma coisa assim. Então, isso é 20 mil aprovados, número bruto é muito grande. E aí você pega a gente que tem uma média aí, a gente fica com a média de 40, 50 alunos ativos estudando. Então, obviamente, a porcentagem é bem menor, número bruto. Mas na hora que a gente põe na lista do papel, dá 25% de aprovação, contra 2% de aprovação de quem estuda só com cursinho, porque eu não invisto milhões de reais em marketing. Aqui é humano com humano mesmo. Essa é a diferença. E uma das diferenças é isso, ensinar o nosso aluno a estudar. Tem que revisar, tem que fazer. Olha o Samuel deu o exemplo aí. Ele é plantonista, ele só começou a revisar depois que começou a estudar com a gente. Por quê? A gente sabe o que a gente ensina. E eu tenho certeza que a gente é bom no que a gente faz. Por quê? A gente tem a experiência. Vocês viram, eu fui montando o cronograma, eu já fui falando para vocês. Tem que pôr isso primeiro, depois isso, deixa isso por último. Não estuda atualidades agora, estuda por último.
Por quê? Porque a gente sabe do que a gente está falando, né? Samuel, ele estudou com a gente, não é assim, Samuel? A gente não coloca em prática o que a gente fala, manda você... Aí, Samuel, sim. Manda revisar, manda fazer simulado. Porque se você quer ser concursado, você tem que assumir que você quer. Não é, eu quero um dia ser concursado. E não fazer nada para isso. Você tem que assumir. Então, bora finalizar esse cronograma aqui, gente. Olha só. Você vai pegar, cada corzinha dessa que eu deixei é uma matéria. Fica simples. Resumindo, você vai colocar, deixa eu ver, ficou uma, duas, três, quatro. Vou pôr outra cor aqui, porque a gente tem 7 matérias, tem 6 matérias, só que a gente não vai estudar atualidades agora, lembra? Então, a gente vai ter aqui, essa aqui, a cor é uma matéria. Uma, duas, três, quatro. Eu vou deixar só 5 matérias, só que português, a gente vai... Informática, a gente vai estudar uma vez por semana só, por enquanto. Então, gente, por quê? 5 questões, um ponto, tá? Então, eu vou deixar mais para enfermagem. Então, eu vou só transformar essa corzinha aqui, ó, numa outra cor que a gente não usou. Eu tinha mudado, eu mudei, foi no cronograma corpo, eu acho que vou ver o que estava fazendo. Então, esse aqui vai ser informática, que eu já sei que informática eu vou estudar só uma vez na semana, tá? Enfermagem 1, eu vou pôr aqui de laranja e vou intercalar ela com a enfermagem 2, tá? Depois, mais pra frente, vocês podem mudar. Gente, isso foi uma sugestão, para vocês verem quanto que muda. Vou pôr aqui, ah, vou pôr aqui enfermagem 2. Isso aqui, lembra, quem às vezes não estava no início aqui comigo, eu estou fazendo para um exemplo de quem estuda 3 horas por dia, tá? Aí aqui mais para frente, depois vocês vão pedir lá para o suporte, tem um cronograma de 4 horas de estudo por dia e um cronograma de 6 horas por dia. E aí lembrando que vocês vão fazer isso aqui semana por semana. Eu calculei no início para vocês, Gente, eu falei para vocês quantas semanas eram, né? Alguém lembra? 14? 16 semanas? 16 semanas de estudo. 14. Tá por aí. Aí vocês vão fazer lá as 16 semanas, isso mesmo. Você vai fazer as 16 semanas, tá? Aí, voltar aqui, um exemplo. Aí a gente volta aqui, SUS, português, português. Você pode manejar como você achar melhor também. Vamos supor que você está acha melhor estudar português com SUS do que com enfermagem. Você só troca aqui, não tem problema. A questão aqui é o seguinte, não tem atualidades. Por quê? Você não vai estudar atualidades agora, isso é estratégico. Informática, poucas questões, vamos dar foco aqui. Mais para frente, quando você estiver terminando alguns conteúdos, se você mantendo o estudo firme, aí você consegue, vamos supor, tirar um tempo de enfermagem e pôr mais de informática. O importante agora é você, gente, igual eu falei, se preocupar com enfermagem SUS. Tá fazendo mais de 70% de acerto, você muda um pouco o cronograma. Como tem que ser o seu dia a dia? Você vai todos os dias revisar um pouco. Deixei aqui 20 minutos para revisão. Para revisão de 24 horas. O que é a revisão de 24 horas? Vou começar, eu falo que é a técnica do sanduíche. Você estuda usando a técnica do sanduíche. Você começa o dia revisando o pão. O pão de cima do sanduíche é a revisão. Você começa revisando rapidamente, porque são só 20 minutos. E tem como você fazer isso se você estudar da forma certa. Você começa revisando o que você estudou no dia anterior. 20 minutinhos. Descansa 5 minutos, bebe água. Gente, esse descanso não é olhar no celular, pelo amor de Deus, porque celular estimula o cérebro e vai tirar o seu foco das sinapses que levam à memorização e aprendizagem. Então, coloca o celular longe, tá?
não vai assistir Netflix nem nada. Você vai beber uma água, fazer carinho no cachorro, dar um abraço no seu filho, não sei. Você vai fazer alguma coisa que não seja estímulo. Aí depois você vai estudar 50 minutos de enfermagem 1, no outro dia 2, 1, 2, 1, 2. Intervalo de 5 minutos. A cada bloco de estudo, você descansa 5 minutos. Aqui, você vai estudar outro bloco, faz um outro intervalo, termina resolvendo questão do que você estudou no dia, 30 minutos, e finaliza com mais uma revisão do que você estudou naquele dia, tipo uma revisão rápida. Tenta falar com suas próprias palavras. Quanto mais você conseguir falar com suas próprias palavras, mais você vai aprender. Aí, uma vez na semana, você tira um período para revisão semanal, você vai revisar tudo o que você estudou na semana. Você vai aproveitar para trabalhar suas dificuldades, criar ativos de aprendizagem. O que são ativos de aprendizagem? Flashcards, resumos eficientes, caderno de erros. Não dá para eu entrar aqui, né? Porque são outras aulas, tem no nosso curso completo. A primeira coisa que faz na nossa mentoria é fazer o curso da neuroaprendizagem para aprender a criar, fazer esses criativos. Domingo, você deixa para simulado. E aí, você tem que, depois do simulado, não é fazer o simulado, ver quanto que você acertou e errou e pronto, acabou, não. Gente, grava isso aqui. Escreve, eu quero que vocês escrevam. Cada erro precisa gerar uma correção com um ativo. Esse ativo pode ser o caderno de erros, ou pode ser, vou até coloquei, ou flashcards. Atualmente, eu tenho gostado mais dos flashcards. Mas aí lá no nosso curso a gente já até ensina quando que você vai usar um, quando você vai usar o outro. Por isso que o tempo seu de simulado, eu gasto 2, 3 horas para fazer uma prova. Calcula 1 hora a mais aí, pelo menos, para você produzir seus flashcards. Porque você vai usar esse caderno de erros e esses flashcards nas suas revisões semanais. E aí, anota isso aqui também. A cada 4 semanas completas de estudo, você vai parar pelo menos, então assim, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Na semana 5, você vai parar 3 dias, pelo menos, se precisa até mais, para você revisar tudo que você estudou nas 4 semanas. Aí você continua, semana 6, 7, 8, 9. Quando chegar na semana 10, você vai parar tudo uma semana e revisar tudo que você estudou nas 8 semanas anteriores. A revisão mensal que a gente fala. Precisa. Inclusive, a gente consegue isso tudo, ele já fica pronto na nossa plataforma. Essa, se vocês fazerem manualmente, vou pôr aqui só para vocês verem como é que funciona um pouco. Para fazer tudo, tutorial. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Eu pensei isso aqui agora de mandar para vocês. Vou pedir pro suporte me mandar o site aí, certo? Para eu entrar aqui, por favor. E aí você vai fazendo isso. O legal do nosso mentorado é que ele já tem tudo isso pronto. Você não vai precisar quebrar a cabeça com nada disso, tá? Mas se você for fazer manualmente, é assim que faz. Agora a gente terminou, deixa eu voltar aqui. Aqui. Vocês estão vendo o cronograma, né? É o que está aparecendo. Dá para demonstrar um pouco a plataforma? Eu vou mostrar. Eu só vou esperar que só o suporte me mandar um site. Aqui certinho. Para eu conseguir mostrar para vocês. Só vou finalizar essa parte aqui, eu já mostro a plataforma, tá? E aí, você vai pôr o conteúdo aqui, tá vendo? Embaixo, o que você vai estudar aquela semana. Então, eu vou pôr aqui, ó, enfermagem. Enfermagem 1, enfermagem 2, SUS, português, informática. Aí, aqui na frente, você vai colocar o conteúdo que você vai estudar. De onde que você vai tirar o conteúdo? Da outra planilha aqui. Então, eu vou começar estudando doenças transmissíveis. Aí, é legal, quem vai fazer isso sozinho, você separa mais ou menos uns 2, 3 dias, até uma semana para esse planejamento. Por quê? Você tem que procurar onde que você vai estudar doenças transmissíveis, qual material você vai usar, quais exercícios você vai fazer. Tem lista? Não, eu não
não vou usar lista, ou eu vou usar uma aula, vou usar um PDF, vou usar uma aula de vídeo. Isso leva tempo, então separa aí mais ou menos uma semana para vocês fazerem isso para começar a estudar efetivamente, tá? Mais uma vez, no caso, quem é nosso aluno já vem tudo incluso. A gente já fez todo esse trabalho para você. Eu sei, né, que doenças transmissíveis, eu vou gastar, assim, 50 minutos de estudo, tirando as questões, que as questões estão aqui embaixo, vou gastar aí cerca de 2 períodos para estudar tudo de doenças transmissíveis, sendo que num desses dias eu vou focar mais em TB, tá? Então, vai me sobrar um dia de enfermagem 1, que eu posso já começar o tema seguinte. Ai, agora achei o cedilha, eu não estava achando, achei o cedilha. O próximo tema aqui deixa eu voltar aqui nos ciclos. Atenção básica, estratégia de saúde da família. Não vou conseguir terminar ele nessa semana, eu vou ter que jogar para a semana seguinte, mas já dá para eu começar aqui na sexta-feira, dá para eu começar a atenção básica. Agora eu não tô achando cedilha de novo. Dá para eu começar a atenção básica. Aí eu vou ter que terminar a atenção básica na outra semana, tá? Então é assim que funciona. Ah, a enfermagem 2, eu já sei, lembro de cabeça que começa com código de ética. Código de ética, eu vou precisar aqui dos 2 dias que eu tenho para estudar código de ética, aproximadamente. Lembrando que no início você vai mais lento para estudar. Normal, não preocupa com isso, gente, é normal. Depois você vai ficando mais rápido, você consegue estudar mais coisas, tá? SUS, eu sei que começa com a história do SUS. Isso eu estudo em um dia, então dá para eu estudar aqui no dia, na sexta-feira mais. Começa com a Constituição Federal de 88, e como a Constituição é bem pequenininha, dá também para eu começar a 8.080. Português, eu tenho 2 dias, e os 2 dias eu já vou deixar para interpretação de texto, porque é tema importante, tem muito exercício para resolver, tem que ler texto. Informática aqui, eu vou começar com o Windows, que tá, provavelmente eu vou terminar só na outra semana. E assim você vai, por isso que às vezes você já deixa semana 1, 2, 3 e 4, porque às vezes você começa um conteúdo nessa semana, você tem que terminar na semana que vem, aí você já faz mais ou menos 3 semanas, você já fica tranquila aí esse tempo. E vai repetindo esse processo aí, a cada 3, 4 semanas, você vai recriando o seu. E lembrando, gente, que vocês não podem ser, assim, muito perfeccionistas, sabe? Porque se você ficar muito preocupado, tipo, você vai ficar doido com as questões que acontecem no meio do caminho. Então, essa semana, às vezes, você criou um cronograma, não conseguiu seguir ele 100%. Você vai ter que refazer de novo seu cronograma. Aí, a vantagem que tem para os nossos alunos, ó, consegui entrar aqui, vou compartilhar com vocês a tela. A vantagem para os nossos alunos é que a nossa plataforma, inclusive, faz isso. Você não precisa se preocupar com o planejamento, tá? Eu vou entrar aqui no perfil de um aluno para vocês verem como é que funciona, tá? Essa aluna nossa aqui, ela está estudando para um concurso aí de Minas, inclusive, treinando, tá? Tem 3 semanas só que ela está estudando. Ela está estudando, se dedicando muito, por isso que ela já fez quase 10% do plano, tá? Essa é a carinha da nossa plataforma de estudos. Observa que ela trabalha em esquema de plantão. Então, aqui, ó, esses dias que não tem nada, tá quase zerado, é porque o dia que ela tá de plantão, ela só dá uma revisada rápida. E aqui, esses dias que ela não tá de plantão, é o que tem conteúdo. Vou mostrar aqui o resumo da semana para vocês. Aqui, ó, está riscado porque ela já estudou, tá? Hoje é sexta, né? Por isso que tá tudo riscado. Mas o que tá de laranja é o tempo para ela fazer resumo, que eu deixo na plataforma, mas eu recomendo que você tente fazer junto com o seu estudo. Enquanto você lê, você vai fazendo resumo, tá? Inclusive, eu já falei para ela que semana que vem eu já vou tirar o tempo dela de resumo. Aqui, verde é o exercício, azul é a teoria.
blocos de 30 minutos, tá? Aí tem como você fazer bloco de 60 minutos também, bloco de 30. Vai de cada aluno que você escolhe o tempo. E isso é o que ela estuda. Aí você pode ver, já tem um tema aqui. Por exemplo, no dia de hoje, são essas metas diárias. Ela tem aqui a meta de revisão de 24 horas. Eu falei para você que é revisar do dia anterior. A revisão imediata. Aqui é uma meta específica que a gente trabalha dentro da mentoria, porque ela vai fazer o concurso para enfermeiro de estratégia de saúde da família e ela estava com uma pontuação baixa nos exercícios. Então, a gente montou um material para ela aumentar a porcentagem. Ela já aumentou, já tem uma semana, ela já chegou em 70%. Então, a gente está caminhando para os 80%. Então, isso aqui é meta específica. Lembra que eu falei no outro cronograma que tem um tempo no sábado para trabalhar as dificuldades? Para você separar um tempo para trabalhar as suas dificuldades? Seria essa meta específica, tá? Aí aqui, ó. Aqui é revisão. Quando aparece revisão, você revisa com o material que tem. Deixa eu vir aqui. Aqui, por exemplo, o material que tem é o material que você produziu, tá? O seu resumo. Aqui, a gente tem os exercícios. Então, ela vem aqui, ó. Análise combinatória, vem fazer exercícios e ele vai jogar você para um outro sistema. Dela, eu tinha mandado no WhatsApp dela. Essa aqui vai. Esse não tem exercícios, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir outro, porque o dela desse aqui tinha dado um edital diferente. Eu mandei para ela no WhatsApp. Aqui, esse aqui é um plano por FEM, esse aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, metas diárias, aqui, ó. Aqui, baixar material. Você clica aqui, vai ou para um vídeo sobre a aula, ou para um PDF. Só para vocês entenderem, a gente tem a gente chama de acervo. Deixa eu entrar aqui para vocês, que também que é outra coisa que tem além da plataforma. Isso aqui eu não vou conseguir entrar aqui, que é uma planilha que a gente tem uns resumos também, que a gente vai indicando qual resumo ler em que momento. Deixa eu botar aqui para a planilha. Aqui você pode fazer questões, tá? Tem mais de 4.000 questões lançadas. Vai aparecer para você quando for fazer questão aqui. E tem aqui você pode, o cronograma. Você vem aqui, ó, em editar horários. Então, você vai, por quantas horas você vai estudar por dia. Ela, por exemplo, vai 5 horas no domingo, 4, se tiver um dia, professor, eu não posso estudar todo dia. Tal dia eu não vou estudar. Não tem problema, é só você pôr 0 horas aqui. E aí você vem, troca seus horários, assim, e aí ele vai vir a inteligência artificial, ver se para você preencher quantas horas você vai estudar cada dia. E aí você dá o OK, eu vou dar o OK aqui, e aí, a partir disso, é que ele monta aquele cronograma que vocês viram aqui no início, tá? Então, é por isso que você não tem essa preocupação, isso aqui que eu quero voltar, essa preocupação de ficar procurando material. Vou mostrar outra plataforma aqui para vocês. Essa aqui é legal para mostrar de BH. A de BH, a gente está, como já tem tempo só de tal, a gente tem um diferencial também na nossa mentoria, é que antes da prova, a gente entra no modo intensivo. Então, aqui ela tem o material, mas ela tá até em branco aqui, porque ela tá no intensivo, tá? Aqui, se ficar atrasado também, igual ela atrasou, você replaneja a atividade. E aí você não precisa fazer tudo manual, igual foi naquele caso. Então, tá vendo? Ó, intensivo. Aí ela vai revisar de novo, tem aqui os links das questões, tudo que é mais importante para aquela prova. Então, muitas vezes que eu falo para o nosso aluno, acabou que chegou, às vezes não deu tempo de eu ver 100% do edital. Apesar que o edital de vocês é pequeno, se você estudar aí 3, 4 horas por dia com constância e disciplina, é possível que você feche o edital, sim. Mas, mesmo quando não consegue, a gente tem um intensivo. E aí, você não vai se perder no meio do processo. Porque você, eu não estudei, sei lá,
Eu não entendi CEP quando eu estudei. A gente tem um intensivo. Porque, inclusive, para o edital de contagem, a gente vai fazer um aulão de revisão para a gente realmente trabalhar isso. Então, os grandes concursos, a gente faz esse aulão de revisão. A gente teve do último da IBSER. Você vai ter esse suporte também. 24 horas a gente tem o suporte, a parte noturna e tudo mais, quando não responde, tem algumas respostas rápidas que a gente já está programado para você, e de dia, a gente entrando ali, a gente está te respondendo, já tem uma pessoa específica no suporte, eu, Débora, estamos ali para responder, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, que é uma comunidade super legal, a gente tem muitas trocas importantes lá, onde a gente consegue trazer ali também a realidade de outros alunos. Igual essa semana a gente teve encontro com a psicóloga trouxe justamente sobre ansiedade para a prova de BH, que vai ser domingo, trabalhou técnicas de respiração com os alunos ao vivo, para auxiliar nisso. A gente também tem um tutor, então tem a Débora, né, que ela não está aqui hoje, mas quem entrou no nosso Instagram viu que nós somos sócias. Juntas, nós duas juntas somos aprovadas em 7 concursos. E a Débora também é mentora. Mas, além disso, tem a Tabita é tutora, e toda semana ela está acompanhando os alunos, vem contar, ela é a fofoqueira, ela vem me contar quem não está estudando, vem me contar quem está com dificuldade, e ela vai estar acompanhando esses alunos que têm dificuldade, passando para a gente montar as metas específicas para esse aluno. A Tabita, para quem não conhece, ela foi a nossa aluna, ela foi aprovada em terceiro lugar na Polícia Civil do Distrito Federal, concorridíssimo concurso da Banca Sebrasp. E aí, desde que ela foi aprovada, ela começou a ser a nossa tutora. Eu já vou respondendo vocês. Deixa eu subir aqui um pouquinho, só para eu pegar as perguntas de vocês. Esse edital para qual concurso? Método, né? Dá para mostrar um pouco da plataforma. Para ter acesso, por exemplo, ao material, tem que ter assinatura de algum site? Não, não precisa. Nós temos parte do nosso material próprio. A gente usa, sim, bons materiais, que a gente faz curadoria do Estratégia do Grande. Eles têm excelentes materiais. Eu tenho, vamos supor, eu tenho um GRAM, até para eu pegar as questões e fazer listas de maneira mais fácil. Mas, se você pegar uma aula que está lá, um assunto, por exemplo, sei lá, vigilância epidemiológica, você vai ter 20 aulas de 30 minutos. Isso é, isso é inconcebível, né? Isso é inconcebível. Então, a gente usa os materiais, que eu quero dizer, a gente usa os materiais que estão no YouTube de outras plataformas. Os bons materiais que vão lá, muitas vezes eles estão melhores do que está no site, porque ele está direto ao ponto, porque ele tem um tempo de tela ali, né? 1 hora, 2 horas de tela, ele tem que tornar um conteúdo. E ele não tem essa preocupação quando está na plataforma. Aí fica, por isso que fica aquela plataforma arde eterno. Tem uma aluna que uma vez ela entrou para a mentoria, inclusive ela foi aprovada na prefeitura de Florianópolis. Ela entrou para a mentoria porque ela fez os cálculos quanto tempo ela ia demorar para estudar toda a plataforma, todas as aulas da plataforma. E ela viu que demoraria 2 anos, aí ela decidiu vir para a gente. E aí, com 6 meses de estudo com a gente, ela fez 2 concursos e depois foi aprovada em Florianópolis, tá? Então, o que eu faço? Se você quer passar, se cola na gente, a gente tem esse olhar bem detalhado. Tivemos agora um aprovado em 6º lugar na Polícia Federal, a gente teve vários aprovados na IBSER, concursos municipais. Estou, assim, muito na expectativa para esse concurso do município de BH, domingo, porque é todo esse trabalho que vocês viram, que é feito manual para construir um cronograma, a gente faz com o nosso aluno. Então, é muito tempo que você vai poupar, que você ia estar montando o cronograma, procurando material, a gente fez isso. Então, vem todo o material, vem os exercícios, e a gente vai mandar o link. Eu pedi para o suporte já mandar o link agora para vocês, e aí, quem entrar agora vai ter R$ 200 de desconto. A mentoria, mas é só para a contagem, tá certo? Não é para outro concurso, é só para a contagem. Se você quer para outro concurso, conversa com o nosso suporte, porque a gente vai ter que analisar o tempo, qual concurso e tudo mais.
Porque hoje, o investimento da nossa mentoria de 3 meses está R$ 697 ou 12 vezes de R$ 69,70. Mas vocês vão ganhar o cupom de desconto e vai sair somente R$ 49,70 por mês, 12 vezes de R$ 49,70, ou vai 497 à vista, tá? Então, assim, aproveitem a oportunidade. Quem participa aqui, entra na nossa mentoria normal, no fluxo normal, não tem esse valor. É só para quem está com edital de contagem, gente. É só para quem está no edital de contagem que você vai ter R$ 200 de desconto. E aí, o suporte já colocou aí para vocês o site e o cupom. Eu não sei se ele já deixou lá com o valor, que aí tem o cupom para vocês, aí tem o valor, e aí tá explicando tudo direitinho, tá? Então, só recapitulando, o que que vocês vão ter? Vocês vão ter acesso a essa plataforma, primeiro, ao curso da neuroaprovação, para você aprender a fazer resumo, flashcard, aprender como que revisa. Depois, isso aí você gasta 2, 3 dias no máximo para ver que são aulas curtas, direto ao ponto. Depois disso, você vai ter acesso à plataforma que eu mostrei para vocês. Lá você vai ter todo o conteúdo, é só você apertar, você tem conteúdo. Eu vou ver aqui até se eu consigo abrir um dos nossos PDFs, dos nossos e-books, para vocês verem como é que funciona o nosso os nossos materiais de revisão também. Vou abrir aqui, deixa eu compartilhar agora com vocês de novo aqui até. Porque aí esses materiais. Não, deixa eu compartilhar a tela aqui. Esses materiais, vocês, nos intensivos principalmente, a gente usa muito os nossos materiais próprios. Então, a gente tem vários resumos, a gente chama de resumos eficientes, e a gente continua produzindo eles mensalmente. Vou falar mais que a gente tem. Falei, a gente tem encontros ao vivo, tá? E aí, só um detalhe. No normal, uma dúvida. Você vai ver aí que na mentoria tá 3 meses. Para quem vai fazer o concurso de contagem, por isso que tá fantástica essa oferta. Não vai ser 3 meses, vai ser até o concurso e até a gente te ajudar também, também nos recursos. Acabou o recurso, acabou o nosso compromisso. E aí a gente vai se ver na live do aprovado, que eu vou querer te entrevistar, tá? Gente, são 15 dias de graça. Além de vocês estarem tendo R$ 200 de desconto, são 15 dias de graça para você terminar a mentoria. Quem entra normal vai conseguir, aí ele vai. Deixa eu ver aqui, essa tela aqui embaixo. Quem entra no período normal, ele vai ter só os 3 meses. Vocês vão ter, acaba 15 dias de graça. E olha, quem entrou ontem na mentoria para um outro plano que não foi de contagem, pagou 697. Vocês vão pagar R$ 200 a menos e ainda ganhar 15 dias a mais, porque eu quero concluir o ciclo. E aí, como a prova está em meio de dezembro, vocês estão vendo na tela, esse aqui é um dos nossos resumos, por exemplo, esse aqui é o de tuberculose, que ele já vem direto ao ponto com o que é mais cobrado, tudo bem didático, a gente usa eles principalmente nos intensivos e nas revisões, tá? Aí vai estar a plataforma para baixar. Além dos resumos, aqui são todos resumos, a gente tem também várias listas nossas que vocês têm acesso. A isso tudo tá, vamos supor aqui, saúde da mulher. Vai ter a lista aqui, ó, 31 questões ainda com gabarito comentado. Além das questões que tem na própria plataforma que eu mostrei para vocês, que vem aqui, ó, praticar questões. Vocês estão vendo aqui. Vem aqui, praticar questões, aí tem os temas aqui para você fazer, e ele vai te fazer. E aí, gente, melhor, olha só isso, que fantástico. Essa aluna mesmo, de BH, ela fez 2.000 questões. Olha o desempenho dela. Ela foi fazendo 90, 93%, tá?
Mas isso aqui depois de 6 meses de estudo, né? Então, foram 1.427 questões de enfermagem, uns 131 erros, de políticas de saúde 370. Então, assim, você vai ter o gráfico. Aí a gente consegue saber onde você está indo mal, porque a gente olha aqui, ó. Ah, então vamos pegar aqui uma porcentagem baixa. Essa aluna aqui, ela realmente, ela estudou muito, as porcentagens delas são elevadíssimas. Deixa eu ter certeza. Aqui, 80%. Eu sei que em avaliação do FOMA ela saiu pior comparado aos outros desempenhos dela. E aí é onde a gente trabalha uma meta para coma, para ela melhorar, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Então, você vai ter tudo isso dentro da sua plataforma mais o conteúdo. Então, gente, a gente já liberou o cupom já está aí. Tem mais alguma dúvida? O cupom vai vencer hoje meia-noite, tá? O cupom vai vencer hoje meia-noite. Bom, quem não tiver nessa live vai ter que pagar. Vai ter que pagar mais, porque isso aqui está exclusivo para vocês. Para a gente poder ir popular, né, de enfermeiros, ter 10, 12 enfermeiros aprovados em Contagem. Tem a nossa aluna que já está trabalhando em Betim, me mandou a foto esses dias. Tenho certeza que a gente vai ter muitos agora em BH. E eu estou contando com vocês também como o nosso case de sucesso, mostrando que estudar de verdade vale a pena e compensa. Perguntas, pessoal? Alguma pergunta? Quem quiser o material, só chamar o nosso suporte. Eu deixei o número do suporte do WhatsApp no início, mas é o mesmo número que te mandou o link. E aí você pode chamar o nosso suporte, que ele vai te mandar todo esse material da nossa aula de hoje, como eu prometi para vocês, tá? Aqui, para facilitar também, a gente já vai colocar aí já está na tela também, o site direto do checkout, se vocês já quiserem ir direto para o checkout. Achei um pouco confuso, mas depois adapta. É confuso porque, igual eu falei, é um monte de informação. Você nunca aprendeu a estudar dessa forma? Ninguém nunca te falou que você tinha que revisar, que você tem que intercalar tudo. Serão aulas em vídeo das específicas também? Tem vídeo e tem PDF, depende do material. Esses que são que a gente tem todo mês, a gente tem encontros ao vivo, né? Eu acho que eu nem falei disso, a gente tem encontros ao vivo, a gente tem um cronograma de atividades em um grupo que a gente se reúne, tá? Ao vivo. Toda semana tem. Aí, uma semana, no caso não é de vocês, porque a mentoria é em grupo, a gente tem reunião para discursiva, aí tem um simulado discursivo que a gente corrige aluno para aluno e ensina o que tem que melhorar. A gente tem 2 aulas por mês de temas quentes. Ou seja, mesmo se você tiver com essa live exclusivamente para o concurso de contagem, sim, esse desconto é exclusivo para o concurso de contagem. Se você quer outro concurso, conversa com o nosso suporte, que ele vai ver qual concurso, qual o edital, qual banca, como que é, para ver como que a gente consegue trabalhar para você, tá? Mas essas condições que eu coloquei aqui são para contagem. Para contagem, sendo que até o concurso, até a data do concurso, tá bom? E aí a gente tem, então, por exemplo, mesmo que eu estou com dificuldade de estudar, estou trabalhando muito e tal, você participando das reuniões ao vivo, que a gente trabalha lista de questões junto com os alunos, tirando dúvida, só trabalha temas quentes. O que são os temas quentes? Os temas que são cobrados em todo o concurso. Por exemplo, esse mês a gente teve segurança do paciente, aí tem a aula em vídeo e tem o resumo. Não consegui enviar o vídeo? Você pega o resumo, tá? E agora, semana que vem, a gente vai ter 8.080, parte 1, porque é muito grande, então a gente vai dividir em 3 partes. Então, a gente tem 8.080. Então, na pior das hipóteses, até se você não conseguir estudar com muita regularidade e frequência, eu tenho alunos que eles tinham uma certa base e foram seguindo os nossos temas quentes, as nossas reuniões ao vivo, e conseguiram aí ter ótimos resultados, né, de pontuação nas provas
seguindo os nossos tempos, as nossas oficinas. A gente chama de oficina de estudo dirigido, que a gente dirige o aluno para aquilo que cai de cada assunto, tá? Bem focado mesmo, um modo super foco no que cai. Então, a gente tem esses encontros ao vivo e a gente tem também uma vez no mês reunião para analisar o nosso aluno. Então, a gente pega, a gente faz uma inscrição antes só para definir a ordem, todos que se inscrevem são analisados. A gente definiu a ordem, a gente começa, sou eu e a Débora, então a gente analisa. Ó, você está indo mal em 8.080. O que que a gente vai fazer para melhorar? No caso que eu mostrei para vocês da nossa aluna que estava indo mal em PNAB. A gente fez uma meta para ela só de PNAB e ela já saiu ali de 50% para mais de 70%. Porque a gente trabalha a atividade do aluno para não deixar ponta solta. Porque é uma coisa séria. Gente, pode continuar perguntando. Tem mais alguma pergunta? Ficou claro? Então, no início é muita coisa, porque vocês não estão acostumados a estudar da forma certa. Vocês não estão acostumados a estudar da forma certa. A gente tem um fluxograma também de como funciona a mentoria. Vou pedir para o suporte mandar para vocês esse fluxograma, que aí vocês vão entender que basicamente são 3 passos. Você começa com o curso da neuroaprovação, aprende a estudar da maneira certa. Você vai gastar uns 3 dias para isso. Finalizou, aprendeu as técnicas de estudo, aprendeu a metodologia, você vai para a plataforma de estudos que eu mostrei, e lá você vai seguir a sua rotina de estudos. Paralelamente, a gente tem os encontros do grupo, a gente tem a nossa comunidade para ir tirando as dúvidas e te ajudando. Inclusive, eu não consegui resolver essa questão aqui de cálculo de medicamentos. A gente resolve, grava um vídeo, te mostro, tá? Ou se for em alguma reunião ao vivo, a gente vai juntos. Então, a gente é todo um trabalho que, no final de tudo, é o que contribui para a gente ter taxas tão consideráveis de aprovação, 8 vezes maiores do que as taxas de cursos preparatórios comuns, porque é o acompanhamento que faz a diferença. É a gente saber que você está mal, não está estudando, e a gente poder conversar, te ajudar a encontrar caminhos, encontrar alternativas. A Bia mesmo, que está trabalhando agora em Betim, ela começou a estudar com a gente com uma filhinha de 7 meses. E aí ela tinha dia, Laís, eu não tô dormindo. E a gente ia repensando metas de estudo. Ela não conseguia estudar, a gente refazia algumas metas, repensava o cronograma. E foi ajustando e deu certo. E ela foi aprovada, inclusive, em outros concursos. Ela foi aprovada em Campinas, mas mesmo o salário de Campinas sendo melhor, ela foi para o Betim por questões familiares. E é esse o passo. E é assim, gente, por que que a gente está fazendo esse valor, né, especial para contagem? Porque o concurso, ele é um concurso que tem um tempo maior de estudo, um concurso que tem menos conteúdo, tá? Aproveitem isso, porque se você pegar, por exemplo, quem vai fazer corpo de bombeiros? O edital saiu agora do DF, é gigante, gigante o edital com prova dia 30 de novembro. Né? Por isso que, às vezes, uma prova assim mais complexa, a gente não consegue fazer condições tão especiais quanto essa que vocês estão tendo agora. De além do cupom de desconto, que o nosso suporte já colocou aí, você vai poder ter 15 dias a mais, a gente te ajudar nos recursos. Mais alguma pergunta? Aline, Gleice, Luciana, Luísa. Se alguém de vocês não segue a gente ainda no Instagram, segue a gente lá, tá? Esse cargo de inspetor de saúde se encaixa nesse curso? Depois você pode verificar. Samuel, então eu passei lá correndo, eu tentei passar o olho enquanto você falava, eu não achei o cargo específico de inspetor. O Instagram é @enfermeiraaprovado, tá? Aí lá vocês podem ver até todos os aprovados, os testemunhos das pessoas. E aí, Samuel, eu vou precisar ver com detalhes, tá? Depois do enfermeiro, deixa eu ver aqui se eu acho agora. Porque eu também fui passando por causa do tempo, né, pra gente concluir. Assistência social, biólogo, porque depois do enfermeiro que eu tinha visto, não tinha sido esse.
É nível superior? O de inspetor? Ah, depois do fono. Tá, eu tô procurando aqui. Eu preciso ver a fono. Ah, tá. Fica inspetor de saúde 3. Realizar atividade de fiscalização de controle de causas fiscalizatórias. É tipo o fiscal de Visa, né? Inclusive, a gente teve uma aprovada agora, lá no Espírito Santo, para fiscal de vigilância sanitária. Eu vou ter que olhar com mais cuidado, Samuel, para te falar, mas terminando aqui, eu olho para ver exatamente o conteúdo, porque o que normalmente acontece é que fiscal de Visa tem muito conteúdo de direito, né? Vigilância sanitária, às vezes tem até processo administrativo, e aí eu preciso analisar para ver se a gente consegue manter as mesmas condições para você. Tô até baixando o conteúdo aqui, médico, bioquímico, contador. Bom, achei. Ah, vai pegar mais em SUS, né? A Carta de Direitos do Usuário do SUS, boas práticas, algumas RDCs, Código Municipal de Contagem, vai cair mais um pouco de direito. Olha, exatamente essas condições, a gente fica mais complicado, porque assim, a gente vai montar um cronograma individual para você. Eu não tenho nenhum outro aluno que vai fazer essa prova, entende? Mas chama lá o nosso suporte que a gente vai analisar direitinho, até porque você já foi nosso aluno e nossos alunos sempre vão ter condições especiais também, ex-alunos, tá? Achei aqui. Sim. As matérias são, na verdade, as matérias, elas são de SUS, né? Assim, mais. É enfermagem, mas é mais porque tem as legislações, igual tem o código do município de Contagem, porque cada município tem a sua regra de fiscalização. E aí a gente tem que pegar mais nisso aí. Mas conversa com o suporte, chama lá, tá? Que a gente vai ver isso para você com carinho. Mais alguma pergunta? Se você conhecer também, ô Samuel, alguém que queira prestar para fiscal, aí fica mais fácil a gente manter as condições, tá? Aí junta com você. É, junta com você para tentar aí melhorar você. Gente, eu achei que eu jurava que estava compartilhando. Mas é aqui, ó. Tá vendo? Que aqui é SUS, RDC é legislação. Código Sanitário Municipal de Contagem. As vigilâncias são iguais, monitoramento da qualidade da água e do ar. Isso aqui é uma pancada de legislação. Há um monte de legislação específica sobre isso. Então, aqui é muita legislação, porque eles colocam o termo, mas isso é uma legislação por trás, às vezes uma, duas, tá? Que você tem que juntar para dar. É fiscalização e procedimentos técnicos, técnicos de inspeção e auditoria sanitária. É uma matéria totalmente fora, assim, né? Do padrão. Comunicação com agentes regulados e população, boas práticas de higiene. Aí tem algumas coisas que vai comunicar com a enfermagem, porque o ESUS, finanças, boas práticas de fabricação, manipulação de alimentos, tá vendo? Leite, a LGPD, gestão de conflitos, inspeções e fiscalizações, é bem específico. Aí, por isso que eu te falei, é um individual, mas a gente não faz. Mesmo dentro da mentoria, tá? Mas é porque realmente ela dá muito mais trabalho, assim, nesse sentido, tá? Pessoal, e eu quero saber se vocês. Valor do curso com desconto 697? Não. É 697 o valor integral. Vai ficar 497 com desconto. Tá? Deixa eu subir aqui. Coloca de novo, por favor. Suporte o cupom. Tem que aplicar o cupom, tá? Ele mandou também um checkout já com o cupom aplicado. Contagem 200 off. E aí você vai ter R$ 200 de desconto. Esse é o valor integral, 697. Tá bom? Lembrando que o cupom só vale hoje até meia-noite. Passou de meia-noite, so sorry, tá? Pessoal, olha só, eu vou mostrar aqui por último para a gente finalizar. Às vezes o nosso suporte até já mandou para alguns de vocês. Eu gosto muito desse post que a gente
começou a haver algumas notícias sobre concurso, e aí eu falei assim, gente, eu quero aprofundar, entender melhor esse universo do concurso e como que é essa questão, quantas pessoas faltam nas provas, quantas pessoas vão fazer prova, quantas não vão, como que é a real concorrência. Era uma coisa que eu sempre perguntei, a gente começou a pesquisar, e não tem, você pesquisas formais de universidade, etc. Eu, como pesquisadora, né, eu sempre gosto de pesquisas formais com evidência. Mas muitas entrevistas e grupos de grandes cursinhos e tal, que fazem algumas pesquisas internas. E isso é uma coisa que pouca gente fala, e eu queria deixar essa reflexão aqui para você entender o seu potencial de ser aprovado quando você estuda da maneira correta. O que ninguém te falou. A gente vai pegar o exemplo do concurso da EBSER, os últimos números que nós tivemos no concurso do Paraná, da EBSER Paraná. E a gente olha o salário e não olha para outras coisas importantes. Às vezes pensa, vai ser muito concorrido, isso não é para mim, será que eu vou dar conta? E quanto mais o salário, muitas vezes a pessoa fica mais apreensiva, né? O salário do EBSER está mais de R$ 8.000. E muita gente deixou de prestar por medo. Mas olha só, foram 3.441 candidatos por vaga. Gente, é muito. Tenho certeza que de vocês vai ser até menos. 3.441. Uma pessoa concorrendo com 3.441 pessoas. Será que é isso mesmo? Mas só que 30% faltaram à prova. Sempre você vai ter muita gente que vai faltar à prova. Isso é fato. Fato mesmo. E aí? Então, foram 70%. Olha só, faltaram 1.032 candidatos. Então, de cara, você já não está concorrendo com 3 mil e tantos. Você está concorrendo com menos de 2 mil um pouco. E aí, só que, tá, 70% foi fazer prova. Será que esses 70% estudaram de verdade? Quantos de vocês aqui já foram fazer prova sem estudar? E não passou, tanto é que você tá procurando passar agora. Então, vamos pensar. Quem que vai sem estudar? Segundo os levantamentos de alguns cursinhos que tiveram e entrevistas, 9 a cada 10 candidatos vão à prova sem ao menos pegar um caderno para estudar. Isso é muito grande. Então, não foi diferente na EBSER. Então, quer dizer que que os que vão fazer a prova, você tem 90% totalmente despreparado. Totalmente despreparado. E aí você faz as contas. Você tem 3.441 candidatos, menos 1.032 faltosos, sobram 2.409 presentes. Sendo que 90% chega despreparado, você vai ter 241 concorrentes próximos. Ou seja, é uma quantidade ínfima de pessoas que realmente se prepararam. Tá? Cerca de 6% dos inscritos estudaram para o concurso. Só que tem uma coisa que ainda a gente tem que levar em consideração. Um estudo mais recente que ele falou sobre técnicas de estudo para provas de desempenho, não é um concurso especificamente, mas provas de proficiência e tudo mais, mostrou que 80% das técnicas comuns de estudo usadas para essas provas são ineficazes, porque negligencia aquilo que eu falei, negligencia a revisão, não sabe fazer um flashcard, não sabe fazer um resumo que presta. Aí, o que acontece? Ou seja, você ficou com 5% só, entre 5% e 7% de concorrência direta, 241 candidatos. Só que desses 241 candidatos, 80% estudou, mas não estudou certo. Ou seja, você vai sobrar 48 candidatos que você vai estar concorrendo realmente. 48 candidatos, não são 3.400, são 48. E aí, é onde a gente tem assim, o orgulho de saber que os nossos alunos que estudam, se dedicam, estão dentro desses 48, que são realmente, que a gente fala, concorridos competitivos. E eu quero te colocar a pulguinha atrás da orelha. Será que você está sendo competitivo? Você está se preparando para ser competitivo o suficiente? Mas ainda tem mais. A nossa aprovação, como eu falei para vocês, é 8 vezes mais do que os cursinhos tradicionais por causa do método.
método que a gente usa e aplica. E aí eu quero chamar vocês, então, à reflexão. Quem é o seu maior concorrente? Depois de tudo isso que eu te falei, depois de tudo isso que eu falei, que você possa sair daqui refletindo quem é o seu maior concorrente. Será que o seu maior concorrente é de fato os outros que vão se inscrever? Ou é o que você vai decidir fazer agora com os seus estudos? Pessoal, mais alguma pergunta? Tá. Então, eu acho fantástico, fantástico esses dados. E reflitam isso, porque isso aqui serve para todo concurso. Todo concurso que vocês forem fazer, essa é a realidade. Só você pensar, nossa, eu já fiz concurso que tinha sala vazia. Sala vazia. O suporte colocou aí de novo o check-out. Quem quiser direto, se você quiser ver melhor tudo que tem dentro da mentoria, você pode ir para o nosso site, mas lá tá o preço cheio, tá? E aí você tem que aplicar o cupom contagem 200 off. E você aplicando, você vai receber o desconto. Nós vamos já te receber na mentoria, te passar os primeiros passos. Para esse final de semana, você já estudar o curso da neuroaprovação, aprender as técnicas. E você, se você conseguir, por exemplo, fazer o curso da neuroaprovação esse final de semana, segunda-feira você já começa no seu cronograma de contagem específico, feito da forma que eu mostrei aqui para vocês. Todo completo para você conseguir a sua aprovação. E lembrando que você ainda vai ganhar 15 dias de mentoria gratuita. Gratuito. Zero, zero. E ainda a gente te dá o suporte para fazer seus recursos, tá? Então, gente, R$ 200 off. Cronograma personalizado. Com uma plataforma de estudos totalmente adaptável à sua realidade. Ainda 15 dias grátis de mentoria, eu desafio vocês a encontrarem outra oportunidade dessa. Tá? Então, gente, um beijo. Não teve mais pergunta, mas qualquer coisa vai lá no nosso suporte, pode perguntar. Lembrando que é até meia-noite. Pede para o suporte o link se você decidir depois, mas o desconto a gente vai manter até meia-noite, tá certo? Depois, so sorry. Tá bom? Pessoal, um beijão. E, ó, segue a gente lá no Instagram, @enfermeiroaprovado, tá? Porque eu sei que tem alguns de vocês que não seguem a gente ainda. Conheceu a gente, às vezes, por anúncio. Vai lá, olha lá os nossos relatos, testemunhos, tanto de enfermeiros aprovados que estão lá conosco, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau, gente.